Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. O tema de hoje, o Brasil e a crise na Venezuela. Embaixador, sua análise sobre o desenrolar dessa crise e seus atores. Olha, como nós vimos nesse fim de semana, a crise interna na Venezuela chegou à fronteira do Brasil, né? Apesar do preceito constitucional, né, o artigo 4 da Constituição, de não ingerência em assuntos internos, o Brasil está, como em nenhum outro caso na região, envolvido diretamente em assuntos internos de outro país, no caso a Venezuela. No passado, nesses últimos 15 anos, 17 anos, houve um envolvimento ideológico da esquerda, né, com Lula e com a Dilma apoiando a Venezuela, enfim, em todos os lados, política, economicamente, até eleitoralmente, portanto, com um envolvimento direto na política interna da Venezuela. E agora mudamos de sinal e também estamos envolvidos ideologicamente na tentativa de retirada do presidente Maduro e apoiando o governo paralelo do Guaidó. O governo brasileiro, né, promoveu uma escalada verbal muito forte, o apoio do governo paralelo na Venezuela, apoio da queda do Maduro, o apoio à ajuda humanitária e, de uma maneira muito clara e até hoje mesmo no grupo de Lima, nós estamos tendo resultados de aumento da pressão dos países membros do grupo contra a Venezuela. Enquanto isso, a crise está se internacionalizando, a rigor já se internacionalizou. China, Rússia, Irã, Turquia, Cuba, Estados Unidos, o próprio Grupo de Lima, cada um desses países com uma agenda própria, estão interferindo. E o Brasil está seguindo a liderança dos Estados Unidos e do Grupo de Lima. Nós não estamos com uma política própria, nós estamos seguindo o que está sendo sugerido pelos Estados Unidos e pelo Grupo de Lima. O grande complicador, como admitiu o vice-presidente Mourão, é a falta de canais de comunicação com o governo e com as instituições da Venezuela. Eu lembro que o último contato oficial do governo brasileiro com o governo venezuelano foi através do ministro da Defesa, em novembro passado, com o ministro da Defesa da Venezuela durante o governo Temer. Então, esse é um problema que nós estamos enfrentando. E aqui no Brasil, o governo também está dividido, né? Houve uma reunião aí no fim de semana, pelo que se noticiou, com o próprio presidente e teve alguns ministros favorecendo uma ação mais dura e a maioria favorecendo uma posição de cautela para não o Brasil entrar em nenhuma aventura militar, numa linha de atuação bem clara hoje, de cautela e não agressão ou não intervenção do governo brasileiro. E qual deveria ser, então, a atuação do Brasil? Em vez de seguir, deveria ter uma liderança própria? Olha, as implicações dessa crise com a Venezuela para o Brasil são muito grandes, políticas, diplomáticas, de defesa, econômica, comercial, estratégica. O que nós temos que fazer é deixar de lado a ideologia e defender o interesse brasileiro. O interesse brasileiro é de não intervenção militar, cautela na reação desses atritos na fronteira e uma atuação moderada dentro do Grupo de Lima e tentar evitar uma política agressiva que os americanos, por razões deles de política externa,
estão querendo colocar. Nós temos que evitar isso e defender uma posição de pressão econômica, diplomática, mas sem nenhuma intervenção militar no país vizinho, porque nós temos fronteira com a Venezuela. Os Estados Unidos não têm fronteira nenhuma. E, aliás, há uma diferença entre a União Europeia e os Estados Unidos. A União Europeia também na linha dessa não intervenção militar no país vizinho. Eu sou Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa.